Quero dizer que trabalhei no Caminho de Ferro, Valdevoga, durante 43 anos, do qual me deu muita força de vontade em trabalhar numa empresa bastante credenciada que trouxe aqui à nossa região. Iniciei a minha carreira profissional de ferroviário na oficina de cresotagem em São Pedro Sul, em 1950, e terminei no setor oficinal de entroncamento em 1990. Chamo-me Teresa Maria Henriques Cardoso. Estou aqui para homenagear o meu pai, que foi João Henriques Cardoso, que foi ao longo de vários anos chefe dos Caminhos de Ferro. O meu nome é Mónica Catarina Fernandes de Almeida. Venho prestar uma homenagem ao meu avô materno, que era funcionário dos Caminhos de Ferro, o qual me deixou imensas histórias e vivências que eu tenho todo o gosto em partilhar com a comunidade. O comboio tinha o fascínio de nos acordar, tinha o fascínio de nos dizer que eram 4 horas da tarde. Bem, eram mais ou menos 4 horas, nunca se sabia muito bem. A linha do Caminho de Ferro de Valdevoga, de Viseu a Espinho, foi inaugurada no dia 5 de fevereiro de 1914. Acontece que esta linha, a ideia desta linha, surgiu em 1877 e quem a teve foi um senhor empresário de Lisboa chamado Francisco Palha. Os primeiros projetos de construção da linha ferroviária de Valdevoga a passar aqui em São Pedro do Sul surgiram sensivelmente por volta de 1889 e um dos grandes impulsionadores desse projeto foi o conselheiro José Vaz Correia de Seabra e Lacerda, que baseou a sua insistência neste projeto com a necessidade que havia em servir as populações com o comboio e talvez para também trazer a São Pedro do Sul a família real, o que realmente veio a acontecer. Eles estiveram em São Pedro do Sul em 1894, mas obviamente não puderam ainda chegar de comboio porque a linha ainda não estava construída. Acontece que esta ideia que Palha teve não conseguiu a sua realização material no terreno por causa de muitas dificuldades. E assim é que só em 1907, 30 anos depois, a linha começou a ser aberta. E foi inaugurada, como digo, 7 anos depois, com o cruzamento de 2 comboios, um vindo de Viseu e outro vindo de Espinho, aqui em São Pedro do Sul. Mas a ação do conselheiro José Vaz foi mais do que isso. Teve uma ação mais concreta. Ele, face à sua atividade política, em 1807, aliás, em 1907, na Câmara dos Pares, onde era secretário, a quando da discussão do projeto, de qual seria o projeto que haveria de passar ao longo do Valdevoga, ele degladiou argumentos com os eminentes estadistas João Arroio e Índice Ribeiro e conseguiu nessa altura granjear para São Pedro do Sul a passagem do Caminho de Ferro de Valdevoga. Havia um projeto que fazia passar os carris pela margem esquerda do Volga, mas o conselheiro José Vaz conseguiu inverter essa tendência, que até era mais barata e de mais fácil execução, e conseguiu fazê-los passar pela margem direita do Volga, servindo assim o desenvolvimento e o progresso de São Pedro do Sul.
um sucesso, foi com uma conquista muito grande para o desenvolvimento do Val de Lafões e de Viseu também, e da ligação entre a beira e o mar. Este desenvolvimento foi de tal maneira chocante para a época, pois era quase impensável conseguir-se uma ligação de comboio de Viseu a Espinho em apenas 3 horas. Em 1 de janeiro de 1947, havia várias empresas, várias companhias que foram feitas a fusão para a Companhia dos Caminhos de Ferro Portuguesa, CP. Entre todas, a Oficina de Crioulos de Talha de São Pedro Sul foi a escolhida para preparar e tratar cerca de 150 mil travessas para todas as vias estreitas do país, cerca de 850 quilómetros. Não era só a linha do Val de Boga que existia, era o ramal de Cernada a Aveiro, linha do Dão, Viseu, Santa Comba, a linha da Póvoa em Porto Trindade e Póvoa de Brasim, a linha do Tâmega entre a Liberação e Arco de Baúlho, a linha do Corgo entre a Régua e Chaves, a linha do Tua entre a Estação do Tua e Bragança e a linha do Sabor entre o Pocinho e 2 igrejas. Ao longo da minha vida, comecei do simples nada em 1960. 1960 foi progredindo na minha carreira de ferroviário, começando do simples nada e foi andando, e como se pode verificar nos documentos que tenho ali, cheguei a chefe de estação e mais tarde controlador de circulação. Em São Pedro Sul, ele veio para cá, para São Pedro Sul, eu tinha 8 anos, aí sim, aí eu já recordo várias coisas, recordo daquele bulício da chegada, da partida dos comboios, aqui em São Pedro do Sul havia o cruzamento dos comboios, uns que vinham de Viseu, outros que iam para Viseu, e então era uma azáfama total, as pessoas a chegarem, a saírem, a descarregarem a mercadoria. É que eu vivi em casa do meu avô, em Drizes, de onde sou natural, e a casa é uma casa de soalho de madeira, ainda hoje, e quando passava o comboio, a cristaleira da sala fazia imenso barulho, portanto abanava. E nós, em casa, tínhamos rotinas pela passagem do comboio. Por exemplo, na minha infância, nós brincávamos na rua, como todas as crianças, e sabíamos o horário pela passagem do comboio. E isso trouxe-me muitas experiências e vivências que são quase intransmissíveis, mas que deixam muitas marcas positivas. Fiz algumas viagens a menino, nomeadamente a Viseu e às termas. Penso que foi uma tourada nas termas. Depois, quando fui para Lisboa aos 10 anos, o comboio perdeu-se na minha memória e misturou-se com os filmes americanos, nomeadamente na época de 50, 60, os filmes de John Ford. O comboio apitou 3 vezes e às tantas, quando me lembrava do comboio e de negrelos, já não sabia muito bem se as minhas memórias de uma viagem a Viseu, eu ia com John Wayne a caminho do Texas, ia com o meu padrinho António a caminho de Viseu. Assisti durante 2 décadas, a de 40 e a de 50. O Caminho de Ferro do Val de Boga teve um papel preponderante na vida desta região. Foi muito importante. Aqui, ali onde é a Feira Velha, era o armazenamento de todas as madeiras. Não havia caminhonetes para transportar a madeira dos fornecedores, cortavam os pinhais, o eucalipto para a cacia,
Toda essa madeira era armazenada ali no largo da feira em São Pedro Sul e carregada em vagões. Saíam daqui entre 100 e 150 toneladas por dia de madeira, através do caminho de ferro. Chegavam grandes mercadorias que eram canalizadas para Castro Daire e Lamego. Nestes 20 anos, o caminho de ferro teve um papel fortíssimo aqui na estação. E apesar de todas as resistências que se quiseram fazer, a verdade e que se fizeram, a verdade é que nos princípios dos anos 70, o comboio, com fundamento que deitava fogos por todos os lados, o comboio foi extinto. A extinção do comboio, gerou um movimento de protesto e de indignação em toda a região de Lafões. Nas páginas do Diário de Lisboa de então, 1970, travei uma acesa luta contra a Companhia dos Caminhos de Ferro do Val de Vouga, que também estava interessada e estava, digamos, manipulada pelos interesses rodoviários dos senhores que queriam fazer a ligação, queriam utilizar os seus transportes, os seus veículos no transporte de mercadorias. De 1975, 9 de novembro, diz aqui o jornal. Por isso, no dia 9 de novembro, o secretário de Estado de Transportes Terrestres pôde comunicar ao país, e especialmente às populações do Val de Vouga, quando estas se encontravam aglomeradas lá em frente ao Governo Civil em Viseu, de que o comboio do Val de Vouga iria ser reposto. Esta comunicação foi-nos anunciada, e nós aqui de São Pedro Sul fomos com muitas caminhonetes e toda a região para lá foi um estrondo, foi uma alegria imensa, porque o nosso comboio que nós quase já tínhamos desistido, afinal sempre podia vir. E depois começou-se a degradar, até que, foi o encerramento que já foi aqui focado. Mas nestes 20 anos, entre os anos 40 e 50, a estação de São Pedro Sul devia ser as mais rentáveis de todo o Val do Vouga. Era tanto de passageiros como de mercadorias. Era uma coisa formidável. É a primeira sensação que tenho e é o comboio que me traz de toda a maneira. O comboio da minha infância fascinou-me tanto que uma das pequenas loucuras que fiz na minha vida foi comprar a estação dos Caminhos de Ferro São Pedro Sul para que fosse depois conseguir para ela o estatuto de edifício com interesse público e cultural e, portanto, fazer com que a estação não fosse demolida e não fosse barrida da memória dos sampedrenses. Foi mais isso que me interessou do que outra coisa qualquer. Depois há todo o sentimento ligado ao comboio, à partida e à chegada, o esperar alguém que se ensaia há muitos anos e quando o comboio para, olha-se para todas as carruagens para ver de onde é que sai a pessoa que amamos e depois todos os rostos se transformam quando se descobrem na gare. O comboio é uma fascinação. Nestas voltas de Vouga, nos perdemos e andamos, sonhamos. Nestas voltas de Vouga, construímos as nossas vidas e aspiramos a um mundo melhor. Durante algum tempo, durante bastante tempo, o Vouguinha foi o veículo que levou com ele e trouxe com ele muitas das esperanças realizadas e algumas frustradas. O Vouguinha fez parte da nossa vida e hoje estamos aqui com saudades do Vouguinha. Não porque queiramos voltar ao Vouguinha que acabou, mas com saudades viradas para o futuro. Nós queremos um novo Val de Vouga. Nós precisamos de um novo Val de Vouga. E já se fala aí, vagamente, num comboio rápido
de Aveiro a Salamanca. Esse é que realmente nos interessa. Esperemos que esse comboio de hoje esteja de acordo com Lafões de hoje. Muito obrigado.